Bom dia, Samuel. Bom dia, Stephanie. Eu estou muito agradavelmente surpreendido pelo vosso convite e é com muito gosto que aceitei estar aqui com vocês. Dizer-vos que eu chamo-me Jaime Teixeira, sou engenheiro de Minas da Opção Petróleos e trabalhei muitos anos, portanto, 42 anos para o Estado, dos quais mais de 35 anos no petróleo, com algumas interrupções, e, portanto, acabei por finalizar a minha atividade profissional nos petróleos. Bem, na altura, portanto, a engenharia de Minas, na Universidade Agostinho Neto, que era a única que existia no país, era uma formação muito bem dada, porque, tanto do ponto de vista curricular, como do ponto de vista dos docentes, discentes e todo o pessoal que trabalhava na universidade para apoio aos estudantes, tinha, portanto, um grande amor e dedicação àquilo que fazia. Era uma época em que a Faculdade de Engenharia era uma instituição muito, portanto, renomada dentro das instituições acadêmicas do país. Eu vou falar do curso de Minas, do qual eu sou engenheiro de Minas, que no ano de 85 existiu uma necessidade, o país teve de técnicos, quadros para a indústria petrolífera. Nesse contexto, foi aberto no Departamento de Minas, no quinto ano, uma especialidade que se chamou a opção petróleos. Eu sou dos primeiros cursos dessa opção, que foi implementada, como disse, com o benefício, com o apoio da Sonangol, apoio da Petrobras, do Ministério dos Petróleos e da Universidade Agostinho Neto. Todas essas instituições trabalharam no sentido de poderem formar os primeiros quadros angulares no interior do país na atividade petrolífera, porque já havia quadros angulares na atividade petrolífera, mas, portanto, não eram dados cursos de petróleos em Angola. Normalmente eram engenheiros de Minas que se dedicavam a trabalhar na atividade petrolífera e na atividade mineira. E nós somos os primeiros grupos, especificamente de petróleos formados dentro do país. Havia gerações anteriores às nossas que já vinham de outras partes do mundo, que vieram para o interior, que tinham especialidades de petróleo. Mas havia uma necessidade grande de formar parte do petróleo. E foi graças a esse esforço que o governo angolano fez, tirando a Sonangol e depois criando a especialidade do petróleo. Bem, depois de sair da universidade, eu vou falar depois, porque antes da universidade, sair da universidade, eu já trabalhei no petróleo, já dei aula, já fiz muita coisa, mas não era engenheiro. Okay. Era uma situação que os jovens da minha faixa etária da altura tinham que fazer. Como engenheiro, eu era quadro da Sonangol e fui alocado numa empresa para fazer uma especialidade, que era, portanto, a UASCO. A UASCO e a Semita Internacional. A Sonangol, quando nós acabamos o curso, a primeira coisa que fez foi pôr-nos a estagiar em sondas. Eu estagiei nas sondas da Petrobras
Depois fui para a sede da Sonangol, onde fiquei algum tempo, e depois a Sonangol mandou-nos para mim para fazer um estágio, uma formação já como técnico em sondagem na especialidade de MWD. A MWD é uma sigla, portanto, que significa Measurement While Drilling. Medições durante a sondagem. Medições de parâmetros de inclinação, azimuth, temperatura, para podermos, de facto, saber se estávamos a atingir o perfil traçado para um determinado poço, se estávamos aí no caminho certo para atingirmos o objetivo. Mas para que pudéssemos fazer esta atividade no campo, a UASP e a Smith Internacional mandaram-me para a França, para o Instituto Francês de Petróleos, na Escola Nacional Superior de Petróleo e Motores, em Pau, no sudoeste da França, para que aprofundasse um bocado nos cálculos, metodologias de sondagem. Eles queriam ter a certeza de que estávamos dentro dos critérios que eles definiam para os seus técnicos que iam fazer especialidade. Depois da vida de França, eu fui para o Bloco 3, que na altura era explorado pela Health, que hoje é Total, e a Smith tinha os contratos em 3 sondas, Tramango, Barracuda e Alligator. Fizemos desenvolvimento dos campos para caça, búfalo, palanca, também participei. E durante esse tempo aprendi muito nessa especialidade, porque trabalhava com especialistas na mesma empresa de desviação direcional. O grupo de trabalho é formado por engenheiros de direcional e engenheiros de MWD, da mesma empresa, para que se atinja, portanto, o objetivo do poço com um custo dentro do previsto e com, portanto, a especificidade técnica também com a prevista, né? Com as condições do desenho programado, efetuado. Assim é que, portanto, fiquei 5 anos na Smith, depois voltei para a Sonangol, onde, portanto, fiz a minha atividade profissional até a reforma, né? Eu fiz 5 anos nas plataformas, fui para Sonangol, para o escritório, onde fiquei alguns anos. Depois a Sonangol deu-me o privilégio, o governo angolano deu-me o privilégio de ir para os Estados Unidos, onde participei no Front-End Engineering and Design do projeto Kizomba. O FEED, Front-End Engineering and Design, é uma, portanto, atividade que faz avaliação técnica e econômica do projeto antes de passarmos à engenharia de detalhe. E essa experiência é de tal maneira valiosa, porque durante o FEED é estudado os diferentes IPCIs, portanto, de várias, portanto, disciplinas. No meu caso concreto, os IPCIs, que significa em português Engineering, Procurement, Construction and Installation, foram de 4 disciplinas. Foi uma disciplina que era uma disciplina de sondagem e criação
de uma Tension Link plataforma, uma TLP, que tinha uma sonda por cima, que iria fazer os poços de petróleo do Kizomba A e que ia, portanto, acomodar as cabeças de produção nessa estrutura que é a Tension Link plataforma. Este era um EPCI. Havia um EPCI, portanto, que era ligado a uma FPSO, Floating Propulsion Storage and Offloading, que é uma espécie de um barco, um navio de produção de petróleo flutuante, de estocagem e depois do offloading, de linhas de explotação, que era, portanto, o segundo EPCI. Depois tínhamos um terceiro EPCI, que era um EPCI ligado a umbilicais, asas e florlines. Okay? Que eram as linhas de transporte do petróleo para o FPSO, que esse EPCI é um EPCI que está ligado a linhas e cabos elétricos que vão dando sinais para o poço e do poço para a superfície. Depois tínhamos um quarto que era as linhas de explotação, o flooding, que era o quarto EPCI, era um bocado mais pequeno, mas de uma dimensão muito grande. Nós estamos a falar de um projeto que era um dos maiores da África e talvez do mundo. Estávamos a falar de um projeto que eu fui para a IUSA em 99, vim para o país em 2001 e tivemos, portanto, 2 anos a fazer o Front-End Engineering Design. Estivemos depois em engenharia de detalhe, parte de construção, procurement, construção, instalação. Quer dizer, eu pessoalmente em Houston fiquei cerca de 2 anos, mas o acompanhamento da TLP até o início da perfuração e produção estive sempre envolvido, mas já no interior do país. Portanto, e acompanhamento em várias partes do mundo, nas visitas que a Sonangol fazia com os operadores e em muitos meetings que tínhamos com o operador que era a ExxonMobil, aqui em Luanda, estávamos dedicados ao projeto Kizomba, né? E o Bloco 15, nomeadamente Kizomba A, P15. Eu tive essa virtude, essa graça de ser colocado nesta companhia e tive, portanto, uma oportunidade de desenvolvimento profissional muito grande. Eu trabalhei com grandes engenheiros da Exxon, engenheiros dos outros parceiros que estavam em Houston também conosco, que tanto faz da Total, que era Elf, na altura, da British Petroleum e da Elf, da Exxon, e isso, o interagir com pessoas e da Statoil, né, de grande experiência. Tínhamos com o pessoal da Exxon, o pessoal da BP, da Statoil, da Total, a Sonangol, todos parceiros, e a Sonangol como concessionário. E nós estávamos nessa vertente, eu e os meus colegas nessa vertente. Então, foi uma experiência muito rica, que até hoje a gente aplica muitos dos conhecimentos em outras atividades que a gente tem feito. Também estive em 2005 ou 2006 em França, nos escritórios da Doris Engineering, em Paris,
em dois grandes projetos. Eu estive num projeto que era Subsea Database Reliability for Angola, portanto, dados de confiabilidade dos equipamentos subsea dos blocos angolanos do Deepwater, nomeadamente os blocos 14, 15, 17 e 18. Todos os equipamentos de natureza hidráulico e elétrico subsea foram estudados numa grande base de dados que era, portanto, a Oreda, na Noruega, mas o estudo feito em Paris permitiu com que nós recebêssemos, portanto, dados de todos esses quatro operadores, do bloco 15, 17, 14 e 18, e compilássemos em Paris e pudéssemos popular a base de dados escolhida na altura para fazer incluir esses dados, que era a Oreda em Trondheim, na Noruega. E também fizemos um estudo muitíssimo importante, que era dos campos marginais desses blocos. Angola tínhamos muitos campos cuja viabilidade econômica não era a melhor. E então nós não explorávamos esses campos, porque nós dávamos maior enfoque àqueles com maior atividade econômica. Mas esse estudo foi de tal maneira importante que depois de termos tido, portanto, algumas baixas na produção, depois de 2017, nós tivemos que rever esses estudos para ajustarmos com alguns incentivos que o país deu, e alguns desses campos foram postos à produção. Houve um grande benefício desse estudo para a manutenção da produção e a obtenção de maiores receitas para o país. No meu projeto profissional, depois voltei para Sonangol, depois de sair de Paris. Eu fui assistente do diretor de produção da Sonangol durante 3 anos. Depois de estar nessa função, fui chamado para ser assistente do administrador da Sonangol para o upstream. Eu fiquei lá de 2008 a 2010, cerca de 3 anos, nesta função de trabalhar, portanto, assistir o administrador do upstream nas suas tarefas, porque o upstream é grande. O upstream, na altura, a Sonangol era concessionária, que tomava conta, não havia agência de petróleo, dos interesses do Estado a nível do setor petrolífero, até para os operadores. Em 2010, fui colocado na Sonangol Pesquisa e Produção como diretor do Bloco 405. O Bloco 405 é um bloco que tinha uma pleiade de jovens angolanos e engenheiros extremamente bem formados, e eu trabalhei com eles cerca de 11 meses. 11 meses, e foi uma pena porque fui chamado para dirigir o bloco 205 e o bloco 285. Eu fui, portanto, em finais de 2010, princípios de 2011, para diretor do blocos 205 e 285 e reformei-me como diretor da transferência desses blocos para São Moedo. Eu estive 9 anos na Sonangol Pesquisa e Produção, dos quais 8 anos e mais alguns meses no bloco 2, que é um bloco com uma dimensão muito grande e que nós
por questões contratuais, depois tivemos que transferir para São Meio. Eu estive aí, portanto, num percurso de mais de 30 anos, né? Portanto, até ir para a reforma da atividade petrolífera. Bem, quando eu comecei, havia no setor petrolífero fundamentalmente dois tipos de campos a serem explorados. Havia os campos em terra, no onshore, e no offshore eram apenas campos em shallow water, em águas rasas. Águas rasas, portanto, lâmina d'água muito pequena, né? Que não chegavam, não passavam não, 50, 70 metros de lâmina d'água, 70, 80 metros, não passava disso. Mas quando acabei, já estávamos a perfurar nos blocos do Deep Water, do bloco 15, 18, 17, com lâminas de água acima dos 1500 metros. Portanto, a tecnologia sofreu uma profunda evolução, tanto a nível dos métodos de avaliação geológicos e geofísicos para a detecção de recursos petrolíferos, reservas petrolíferas, como a nível dos equipamentos de perfuração, estocagem, ou equipamentos de tratamento. Houve uma grande diferença. Portanto, as sondas de perfuração tinham um custo de 30, 40 mil dólares dia no shallow water e quando saímos era $1 milhão dia. Portanto, houve uma grande evolução porque o posicionamento das sondas no deep water já é um posicionamento que é monitorado constantemente por satélites, portanto, que as ondas correntes e as marés são grandes, portanto, têm profundidades muito profundas, e isto requer tecnologia de ponta. Portanto, quando comecei eram coisas ainda muito menos, com menos tecnologia, mas que eram também, portanto, necessários para aquele tipo de, na terra, exploração de campos no onshore, e hoje vemos, portanto, a tecnologia a nível da atividade petrolífera é a mais sofisticada, digamos assim, dentro de umas fronteiras muito para além do que seria imaginável quando eu comecei. Hoje em dia temos tudo que é de ponta mundial, né? Em nível de petróleo, quando se quer trabalhar no pré-sal, por exemplo, é completamente diferente de quando não existia a tecnologia para explorar reservatórios em zonas muito mais de difícil acesso e cujas ferramentas tiveram que ser extremamente aprimoradas para podermos explorar e produzir petróleo em condições inóspitas. E hoje em dia temos, de facto, uma diferença abismal em relação a quando eu comecei. Às vezes sinto uma certa. Fico a refletir se nós não poderíamos ter abordado o setor onde trabalhei com, de forma diferente em relação ao que se faz com aqueles que já contribuíram para a atividade petrolífera. Eu acredito que poderíamos ter recorrer mais à colaboração de pessoas reformadas no setor para poderem, com jovens,
dar também uma contribuição, mesmo que a nível voluntário. Não estou a ver necessidade de ser material, efetivamente, pode ser voluntário, porque acredito que os nossos jovens ganhariam muito com a colaboração, tal, ouvir experiências do que com os mais velhos, como é que ultrapassaram este problema, aquele, como resolveram. E o voluntariado não tem que ser estar lá constantemente, né? É haver um problema, é para vamos discutir, o que é que os teus acham, como é que podemos evoluir, porque nós trabalhamos em várias áreas, engenharia, procurement, contratos, eh, dirigir por logo que prolifera. É uma coisa muito lata, com conhecimentos muito alargados de várias disciplinas, para poder coordenar, assim seja, um bloco. E temos muita gente, até em disciplinas como conservatores, disciplinas como geologia, geofísica, como sondagem, com muito conhecimento e que não está a ser bem utilizado. Mesmo que fosse dando aulas nessas instituições, ah, acima de tudo, acarinhá-los, puxando-os, como nós vimos, por exemplo, eu vi em Houston, como é que a Exxon fazia, os reformados, como é que eles puxavam essas pessoas, como é que eles ajudavam essas pessoas até criarem empresas para o setor, quer dizer, organizavam-se esses reformados em grupos de trabalho, ou de engenheiros de sondagem, ou engenheiros de produção, de processo, instalações, quer dizer, podíamos ter tido algo para trabalhar com a gente que está hoje reformada, né? Um, um gabinete separado. Vamos criar aqui algo para que os nossos que estão em casa se possam também participar com a nova geração, porque tem que haver história. Em qualquer setor tem que haver história. E aqueles que ainda estão reformados, mas que têm condição de saúde e que têm disponibilidade e que queiram, sejam interessados, possam realmente contribuir para o setor. Não necessariamente como querer ocupar cargos. Não é isto que eu estou a falar. Isso não. Os jovens senão não terão oportunidade, né? A vida é assim, mas pegando as experiências de outras companhias, de outros países, e ver como é que eles fazem. E isto também podia ser feito aqui, não como sendo ameaças para quem está hoje a trabalhar, mas sim como sendo pessoas que vão incentivar, que vão ajudar a melhorar, a criar mais oportunidades para os próprios jovens. Dizer como é que vocês poderiam fazer as coisas, né? É uma espécie de mentoring. Mas não só mentoring, mesmo também com empresas estarem lá como a contribuir, né? Não digo, é só na Angola, outras empresas angolanas, as pessoas deviam estar a colaborar. Esta é a minha visão de que nós perdemos não fazendo isso. Devíamos ter uma mais-valia, que é a associação de jovens e dos reformados contribuírem também para a elevação dos nossos jovens. Eu hoje posso dizer, talvez em jeito de agradecimento, que o nosso país deu à minha geração uma grande possibilidade de formação profissional. Os nossos chefes da altura tiveram visão para que o país pudesse estar, visão e coragem, pudesse estar ao nível que se encontra hoje, como sendo um dos principais países produtores de petróleo em África. E graças a essa visão, essa sabedoria, que nós hoje estamos aqui. E eu e muitos da minha geração, somos gratos às pessoas que comandaram a Senegal
e que nós somos hoje, graças ao que as pessoas fizeram por nós. Nós, pelo país, foram pessoas que não mediram esforços. Nós sabemos, convivemos com algumas delas, elas já estavam reformadas, ouvimos muitas histórias delas, gravamos e tentamos seguir o seu exemplo. O exemplo deles, que é um testemunho ímpar. Acredito que os angolanos devem estar todos graves. A geração antes da nossa. Por eles catapultar, nós fizemos a nossa parte. Também demos o nosso lugar, está dado aí, mas sem aqueles primeiros não teríamos chegado antes cá. Eu, pessoalmente, sou muito grato a essas pessoas. Conheço muitas, convivi com muitas e aprendi muito dessas pessoas. São pessoas que conhecem o setor, mas são de um carisma e uma sabedoria muito elevada. Eu gostaria que os jovens seguissem o canal da e-engenharia no LinkedIn, para que a engenharia fosse mais divulgada no seio da juventude. Ser engenheiro é exercer uma profissão muito gratificante, para mim foi muito gratificante, e com ter contribuído para o meu pequeno saber na área onde trabalhei. Acredito que os jovens deviam seguir-nos, fazermos mais união entre os jovens engenheiros, para que o país beneficie. Todos juntos, todos mais fortes, unidos, todos caminhando unidos. Os jovens, para darem também um exemplo para que o país enriqueça com mais pessoas de valor, com mais contributos, e que nós vamos em frente. Possamos pôr a engenharia angolana sempre em primeiro lugar, no setor transversais nos outros setores do país. A engenharia deve estar num bom sítio, num bom lugar. Trabalhem em conjunto e sigam a engenharia para sermos mais fortes. Muito obrigada. Engenheiro Jaime Teixeira, a engenharia agradece pela disponibilidade, pela informação que passou aos jovens da nossa página. E muito obrigada pelo contributo. Foi um grande gosto, foi todo meu poder contactá-los e disponho quando precisarem de conversar ou de alguma orientação. Eu estaria disponível. Obrigado. E a engenharia?